É uma extensão natural da minha vida. Eu penso que, é claro que a política não é tudo. Tem uma dimensão da vida que transcende a política. É a dimensão do amor, a dimensão da arte, né? A vida tem uma dimensão de transcendência, tem uma dimensão de mistério, que é claro que vai além da política. Mas a política constitui a base da sociedade. São Tomás de Aquino dizia: a prática das virtudes cristãs pressupõe o atendimento das necessidades materiais básicas. O nosso povo da roça, o povo interior, traduz isso de uma forma simples e objetiva. De barriga vazia ninguém reza, ou de barriga vazia ninguém pensa, ou no limite, de barriga vazia ninguém vive, né? Então a política é o espaço de construção da convivência social. Nós, seres humanos, somos marcados assim por uma dimensão dupla. Que, de um lado, nós buscamos a companhia do nosso semelhante. O ser humano é, por excelência, um ser gregário, societário, comunitário. Por isso eu me contraponho sempre a esse individualismo exacerbado que nós estamos vivendo hoje. Ninguém é sozinho. Ninguém dá conta de viver por si mesmo. Nós somos seres interdependentes, né? Então, essa dimensão societária da vida pressupõe a política. Como organizar a sociedade, porque ao mesmo tempo que nós buscamos a companhia dos nossos semelhantes, é só ver o crescimento das cidades, né? Onde tem um ser humano, tem sempre alguém por perto, né? Por outro lado, nós também somos complicados na relação com os outros, né? Aí vamos viver juntos, mas começam a querer passar a perna no outro, começa a exploração econômica, começa a questão da escravidão, que continua até hoje de formas mais atenuadas, trabalho escravo, enfim. Um começa a querer explorar o outro, a dominar o outro, a manipular. Então, a política, assim como o direito, vem exatamente para possibilitar a convivência social em bases éticas mais elevadas. Estabelecer os limites, estabelecer a lei, a norma, buscar criar consensos, promover o debate, e aí questões fundamentais para a sociedade, a educação, falamos sobre ela aqui agora, né? A questão da saúde, da segurança pública, como preservar e ampliar os espaços da vida, como cuidar das nossas crianças, das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, das pessoas mais fragilizadas, como difundir o conhecimento, a cultura, enfim, essas questões, elas exigem espaços deliberativos, espaços de consenso, né? Definem prioridades, como fazer, como alocar os recursos, como cobrar impostos de uma forma justa, correta, como aplicar corretamente esses impostos. Então a questão política é inerente à questão humana, dimensão humana. Quando a pessoa fala assim, não me interessa o político, eu falo, gente, não se deu conta ainda da sua dimensão societária. A gente faz política no dia a dia, em casa, na família, com os vizinhos, com os colegas, na sala de aula, na escola, na universidade, no trânsito, na relação com os outros motoristas e pedestres. É tudo uma relação de política, de convivência, de acordo, de respeito, de concessões mútuas, né? E eu passei a minha infância e a minha adolescência no interior de Minas, em Bocaiúva, no meio rural. Convivi muito desde a minha infância com a pobreza, na escola pública, colegas pobres, trabalhadores rurais, pequenos agricultores, né? Vi muita gente sofrendo, os retirantes. Bocaiúva é muito parecido com o Nordeste. O Norte de Minas tem características climáticas, geográficas muito semelhantes ao Nordeste, a seca, né? Então isso despertou também muito cedo em mim a questão da justiça. Por que uns podem e outros não? Então desde cedo eu comecei a me perguntar sobre a questão das crianças pobres, por que eu podia estudar, prosseguir nos meus estudos, e outros colegas não puderam, né? Então a política foi entrando naturalmente na minha vida, depois também a participação em movimentos de igreja. Eu tive a sorte de viver um momento iluminado da igreja, foi o momento do Papa João XXIII, a convocação do concílio, né? As grandes encíclicas sociais do Papa João XXIII, a Mater et Magistra, a mãe e mestra, né? E a Paz em Terra, a paz da terra, que marcaram muito. Eu gostava muito do Papa João XXIII, achava ele um velhinho muito simpático, comecei a me interessar pelas questões do concílio, daí comecei a me interessar pelo ensino social cristão, comecei a chegar nos grandes mestres do pensamento cristão, como o nosso querido professor Edgar da Mata Machado, foi professor aqui na nossa faculdade, Dr. Alceu Amoroso Lima, Dom Helder Câmara, pessoas que começaram a entrar na minha vida muito cedo, né? E a partir daí eu comecei a descobrir a dimensão da política, né? Aos 14 anos eu fui eleito presidente do Diretório Estudantil da minha terra, isso em 1966,
Quando eu vim para Belo Horizonte no início dos anos 70 para fazer o curso de Direito, eu já vim com uma consciência política. Eu já estava engajado nas lutas democráticas, sociais, na luta contra a ditadura, já participava do Movimento Nacional de Justiça e Não Violência, um grande movimento que se contrapunha à ditadura e lutava pela democracia e pelos direitos dos pobres, pela justiça social, numa linha de não violência ativa, inspirada muito no Gandhi, do Martin Luther King, aqui no Brasil, o Dom Helder Câmara, o Dom Paulo Evaristo Arnes, e outro, o Mário Carvalho de Jesus, um advogado trabalhista de São Paulo, que praticava muito essa questão da prática da não violência, Dom José Maria Pires, nosso grande Dom Zumbi, bispo negro, que hoje está aqui em Minas, depois de ter feito um trabalho extraordinário na Paraíba. Então eu já vim, já comprometido, participei do movimento estudantil, tive uma experiência de trabalho muito boa também nessa época, na Secretaria de Estado da Educação, e aí, naturalmente, a política foi entrando como um desdobramento natural. Eu formei em Direito, fui ser advogado de sindicatos, de trabalhadores, né? Logo encontrei o Partido dos Trabalhadores desde o início, né? Como um escoamento natural das minhas atividades, das minhas preocupações, dos meus compromissos. Considero fundamental essa dimensão. Política não é só mandato, não. Eu estou sem mandato hoje, mas continuo exercendo plenamente a minha cidadania, né? Não estou disputando espaço, nem dentro nem fora do PT, né? Não está no meu horizonte de disputa eleitoral, mas estou disponível, recebendo convites e indo fazer palestras, ajudando em cursos de formação, trabalhando os temas que eu tenho refletido mais sobre eles. A questão da gestão pública, das políticas públicas sociais, na linha que nós conversamos aqui, a questão da ética, da democracia, com enfoque também na democracia representativa, nos grandes temas hoje que desafiam a democracia, né? A questão do ensino social cristão, especificamente o chamado ensino social da igreja, as questões do direito, direitos humanos. Então, esses temas eu estou sempre disponível para discutir com entidades, jovens, movimentos sociais, partidos, né? E a gente continua militando. Olha, eu não acompanhei no dia a dia, sabe? Assim, é claro que o meu coração, como cidadão, pessoa historicamente comprometido com a ética, com a transparência, o mais absoluto rigor na defesa e na aplicação dos recursos públicos, do bem público, do patrimônio público, né? É claro que eu vejo com muito carinho, com muita simpatia, com muita adesão interior a lei que instituiu a chamada ficha suja para os que cometeram atos contrários ao interesse público, ao bem público, ao patrimônio público, e ficha limpa para aqueles que exercem funções e mandatos públicos numa linha de compromisso, né? É claro, então, que eu tenho muita simpatia e vi com uma certa apreensão, né? Uma apreensão cidadã, né? Uma apreensão de quem defende a ética como valor fundamental, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas nós estamos no Estado democrático de direito, é importante o debate, nós temos também que respeitar as posições, o tema tem certamente leituras diferentes, né? É claro que o meu coração está com aqueles que votaram, né? Defendendo já a imediata aplicação da lei, né? Mas eu não posso também julgar os que votaram de forma diferente. Isso é que faz a importância da democracia, né? Não querer impor também a nossa vontade, a nossa convicção. O importante é que nós continuemos lutando pela ética na política, e não, além da política, pela ética na sociedade. A questão da ética hoje, ela diz também muito respeito à vida no interior da sociedade, a ética no trânsito, a ética nas relações familiares, nas relações empresariais, a ética do comerciante, do industrial, que não precisa ganhar mais só porque está havendo um pouco mais de demanda, que pode ter o preço justo, o seu lucro razoável, não precisa ficar subindo, remarcando preços. A ética de qualquer pessoa que haja com honestidade, com critérios. Então, criar uma cultura da ética, do respeito, uma cultura da vida, da solidariedade, eu acho fundamental e vamos continuar trabalhando nesse sentido. Gostaria que o senhor falasse, assim, quais são as suas pretensões para o futuro, na política? Olha, como eu disse, eu sou um cidadão e um militante político. Para ser militante político, social, exercer plenamente os direitos e deveres da cidadania, não precisa ocupar cargo público. Guardadas as devidas proporções, não estou me comparando com eles, me entendam bem, mas as pessoas os meus grandes paradigmas, alguns deles, foram homens públicos. Jesus de Nazaré, a referência maior, né?
nós falamos da vida pública de Jesus, né? Jesus cumpriu a missão pública, né? De valores éticos, de valores sociais, de projeto de sociedade, né? De concepção de vida, do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista social, coletivo, comunitário, né? Gandhi, né? Figura esplêndida. Gandhi, um dos maiores políticos do século XX, muito mais talvez da humanidade. O Gandhi nunca teve um cargo público. Aqui no Brasil, uma figura notável que eu mencionei, o meu conterrâneo de Bocaiúva, o Herbert de Souza, o Betinho, que mobilizou o Brasil na luta contra a fome e depois desdobrou na questão da democratização da terra, da cidadania, né? Também o Betinho disputou cargo público. Eu mencionei aqui o Movimento Nacional de Justiça e Não Violência. Nós tínhamos uma grande referência no arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, pessoa que mobilizou também o Brasil, mobilizou corações, mentes, no Brasil e no mundo. Foi convidado pelo presidente Juscelino Kubitschek para assumir a prefeitura do Rio de Janeiro, na época, capital federal, não aceitou, mas cumpriu um papel político com P maiúsculo, no sentido mais amplo da palavra. Então hoje eu estou também me propondo, não vou dizer que não seja candidato no futuro, mas até onde minha vista alcança, eu não estou me colocando a perspectiva de ser candidato, nem de disputar cargos, seja cargos públicos, sejam cargos dentro do meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Eu quero me dedicar à universidade, quero dedicar aos meus alunos, quero estudar muito, quero escrever, inclusive sobre a experiência do Ministério e outras experiências, a Prefeitura de Belo Horizonte, né? Tenho a perspectiva também de fazer a minha tese de doutorado, que eu não fiz, né? Fiz os créditos, fiz o exame de suficiência de pesquisa, está faltando a tese, né? Quero trabalhar, cumprir bem também as minhas tarefas na Assembleia, que estão nessa área também de pesquisa, de produção acadêmica, de estudo. Essas atividades que a gente faz, de cursos, de formação, são muito pedagógicas, têm uma dimensão política. Na Câmara, por exemplo, nós trabalhamos, melhor dizendo, desculpa, na Assembleia, onde eu trabalho, na Escola do Legislativo, nós trabalhamos muito também com assembleias, com câmaras municipais de vereadores, tem o Parlamento Jovem, inclusive uma parceria aqui com a Universidade Católica, né? Eu tenho, como eu disse e reitero, eu estou com uma agenda para os movimentos sociais, para o meu partido, mas também que se abre a outros partidos, para o movimento sindical, juventude, movimento estudantil. Convidado, eu tenho ido em assembleias, debates, cursos de formação política, para tratar dos temas que eu mencionei aqui, que têm sido objeto dos meus estudos, das minhas reflexões. Então, eu pretendo estar sempre atento aos grandes temas de Minas, do Brasil, escrevendo, falando, debatendo, mas não estou colocando no momento nenhuma perspectiva de disputa eleitoral.